Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. É muito bom estar gravando aqui um vídeo e esse vídeo de hoje é especial, porque hoje estou comemorando 44 anos na presença do Senhor. Foi no dia 27 de março de 1977, quando eu, minha mãe e minha irmã e minha tia nos entregamos ao Senhor. E naquele dia, 27 de março, algumas coisas eu lembro, né? Eu estava com uma amidalite bem dolorida, febre. Eu estava ali na Desk, São Cristóvão, no antigo prédio 338. Estávamos assistindo ao culto. Nesse dia, quem estava pregando, se não me falha a memória, era o pastor Gesiel Gomes. E na hora do apelo, eu, minha mãe, minha irmã e minha tia nos levantamos, fomos ali e entregamos a nossa vida ao Senhor. Me lembro até hoje, no local que me ajoelhei, lado esquerdo de quem está na nave do púlpito. E quando eu levantei, já estava totalmente curado da garganta, da amidalite, melhor dizendo, né, sem febre. E ali começou a minha caminhada com o Senhor. E eu queria deixar meu testemunho aqui. Porque não foram só esses 44 anos, na verdade, a minha vida inteira, esses 50 anos que eu tenho hoje de idade. O Senhor tem mostrado a sua bondade, a sua misericórdia, mesmo para um cético como eu. E graças a Deus pelo ceticismo, porque é aí que o Senhor se revelou ainda mais poderoso para mim. Ele veio e se mostrou pessoalmente. E como Jó fala, eu não conheço de ouvir falar. Eu conheço de andar com ele. E antes de dar meu testemunho aqui, eu quero deixar para a meditação nossa Salmo 103, versículo 2, que fala o seguinte: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Eu vou contar alguns milagres que o Senhor fez na minha vida. O primeiro deles, o mais marcante para mim e para os meus pais, né? Hoje meu pai está no Senhor, mas toda vez que meu pai me contava essa situação, ele se emocionava muito. Ele ali viu a mão de Deus operando na minha vida. Foi quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tive uma febre reumática. E eu fiquei em coma por 6 horas. Nesse dia, né, eu me lembro, eu tenho uma memória bem vívida desse dia. Eu estava deitado no sofá de casa assistindo televisão. E por conta do delírio da febre, eu via uma aranha saindo de dentro da televisão e vindo até o sofá onde eu estava deitado e me picando. Quando ela me picava, eu via a sala toda girando no sentido anti-horário e tudo ficando negro. Apaguei. Né? Segundo meu pai me contava, ele me levou junto com minha mãe lá para a clínica do Dr. Balbino, aqui em Olaria.
onde eu fiquei em observação, onde foi feita a ressuscitação, né? E depois de 6 horas eu voltei. Voltei e tal, tive meu crescimento normal, era ruim a beça de comer, né? Minha mãe fala, né, que para botar para comer tinha que estar com o chinelo do lado na mesa para poder comer. Né? E começaram os estudos. Com 5 anos de idade eu fui para um jardim escola católico, ali na Praça Seca, São José, que hoje não existe mais. Estão fazendo um prédio no lugar. Né? E com 6 anos de idade, eu comecei a dar meus primeiros sinais de ceticismo. Tão pequeno, e já demonstrava que não ia ser muito fácil de acreditar nas coisas. Como de fato ainda não acredito em muitas coisas. Com todo respeito aos católicos e a sua crença, e a sua veneração às imagens, não tome isso por pessoal, porque eu tenho familiares católicos, eu os respeito muito, eu os amo em Cristo. Mas é uma coisa particular minha. Tá? O pessoal da minha turma estava rezando em frente a uma estátua, um determinado santo, não vou dar um nome, que não convém. Enquanto estava todo mundo lá de mãozinha junta, rezando, eu estava de braços cruzados, perguntando: o que esse boneco vai fazer por mim? Até então, minha família era católica romana, meus pais frequentavam uma igreja católica romana ali na Praça Seca, na Rua Barão, lá pertinho do INSS da Barão. Não sei se essa igreja existe ainda hoje. Eu me lembro que eu fui lá algumas vezes, mas eu, Martins Júnior, não acreditava naquilo. Aquele objeto de veneração, para mim, era um boneco de gesso. Até então, eu não tive revelação alguma da parte do Senhor. Tudo bem. Aos 6 anos de idade, como eu falei no início, numa das muitas crises de amidalite que eu tive até os 12 anos, meu pai levou a mim, a minha mãe, minha tia e minha irmã ali para a Assembleia de Deus São Cristóvão, na época, o prédio 338. Ele nos deixou lá e foi assistir um jogo do Botafogo lá no Maracanã. Ele gostava de futebol. E, como eu falei no início, foi quando a gente entregou a nossa vida para o Senhor. Ali fui curado. E ali começou a minha caminhada com o Senhor. Mas até então, não tive assim grandes revelações. Eu fui curado, mas não tive grandes revelações. Ia para a escola. Um mês depois, meu pai também se converteu. Meu pai aceitou Jesus lá também. Em junho de 77, ele e minha mãe se batizaram nas águas. E começou a levar a gente para a escola dominical, para o culto à noite. Tinha vezes que eu ficava com ele no culto dos adultos, tinha vezes que eu ficava no culto das crianças, lá no quarto andar da tia Mariazinha. E gostava muito do culto e tal. Cresci. Com 15 anos, melhor, antes disso, vamos com calma.
Com 10 anos, aconteceu o segundo milagre na minha vida. Eu estava descendo a escada da escola, eu tinha ido à biblioteca devolver um livro. Estava chovendo a beça nesse dia, no mês de setembro. Então eu estava descendo a escada, voltando para o pátio para ficar na formação da fila para voltar para a sala de aula, quando eu escorreguei no segundo degrau da escada da escola e bati com o cóccix, que é essa parte aqui, onde fica o bumbum, bati com o cóccix no degrau e desci sentada, tá lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu estava sem falar e com as duas pernas soltas, sem conseguir me mexer. Duas serventes me pegaram pelos ombros, me carregaram para a sala dos professores e me deitaram no sofá, na sala dos professores, e ficaram massageando minhas costas com álcool, até pelo menos eu voltar a falar. Eu voltei a falar depois de algum tempo, não lembro quanto tempo, mas voltei a falar e voltei a andar também. Quando foi na saída, eu comentei com minha mãe sobre o tombo. Ela me levou no pediatra, o pediatra viu e tal, parecia que não teve nada, a princípio. Com 15 anos, passei pelas águas e numa aula de educação física, fazendo aquecimento para jogar futebol com a turma, eu fiquei sem ar. O professor mandou tirar a camisa, tirei, e ele viu que a minha coluna estava bastante torta, e ele me recomendou procurar uma clínica perto da minha casa e perto da escola. Procurei essa clínica, comecei a fazer o tratamento da coluna, que era escoliose. Passei, como eu falei, passei pelas águas. Com 16 anos, teve a morte do meu primo, do Washington, que me abalou muito. E por causa de um comentário indevido de alguém que se dizia crente, eu fiquei muito aborrecido com os crentes, né? E passei a ir para a igreja só por respeito aos meus pais, para não ser mais um motivo de escândalo na família, porque a família já tinha sua cota suficiente de escândalos, né? De gente que dizia ser crente, mas não dava sinais de arrependimento, como fala ali em Mateus 3, não produziam frutos dignos de arrependimento. Mas isso aí não cabe a mim julgar, porque às vezes também não dou fruto digno de arrependimento, então cada um responde diante de Deus. Eu não posso julgar ninguém, porque eu também tenho a minha cota também de frutos não produzidos. Mas enfim, comecei a ir para a igreja só por ir, né? Acompanhando meus pais, por pura questão de obediência. Quando foi em maio do ano seguinte, eu com 17 anos, acompanhei minha irmã, Grace, para um encontro de adolescentes. Ela ia trabalhar como recepcionista. Eu fui para acompanhá-la, para não deixá-la só. Eu fui, e no mesmo 338, né, eu estava sentado lá no fundão. Eu nunca gostei muito de sentar no fundão, mas nesse dia eu sentei lá no fundão e fiquei lá assistindo. Eu não estava ocultando, estava assistindo. Até que a irmã Cileia Barros, junto com a irmã Helena, que era líder
dos adolescentes na época, chamou o pessoal à frente que queria ser batizado com o Espírito Santo. E lá fui eu. E ali, eu fiz uma proposta ao Senhor que eu não aconselho a ninguém a fazer. Isso foi uma proposta minha, particular, com o Senhor. Eu falei com ele o seguinte: Senhor, ou o Senhor muda a minha vida, ou eu prefiro ser hipócrita lá fora, porque aqui dentro eu não vou querer manchar teu nome. Para terminar de falar isso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava queimado de praia, tinha ido para São Pedro da Aldeia, com meus pais e as minhas irmãs. Estava queimado de praia. E eu fiquei branco igual papel. Algumas pessoas acharam que eu estava passando mal de queda de pressão, mas a minha irmã teve a revelação do Espírito Santo e falou: minha irmã está sendo batizada com o Espírito Santo. E eu fui batizado com o Espírito Santo. E daí para frente eu comecei a me envolver na obra do Senhor. Com 18 anos eu comecei a dar aula na EBD aos adolescentes. Com 19 anos eu comecei a... Não, com 20 anos eu comecei a cantar no Coral Sinfonia. Com 19 eu comecei a ajudar numa congregação lá em Copacabana, participando de evangelismo. Era muito legal. A gente fazia evangelismo à noite. Subia pela Nossa Senhora de Copacabana até a altura do Hotel Rio Palace, eu acho. Lá na altura da Rainha Elizabeth, depois voltava pela Orla até a igreja na Viveiros de Castro. Era muito legal. Muito bom mesmo. Muitas experiências, o companheirismo dos irmãos lá. Como eu falei, com 20 anos comecei no Coral Sinfonia, cantei por algum tempo lá. Com 26 anos eu conheci minha querida esposa, Cíntia. A gente começou a namorar num dia de Natal em 97. A gente começou conversando nos ensaios da cantata e em 99 nós nos casamos. Em 99 nos casamos. Né? E em 2002 veio nosso primogênito, Estevão. E em 2006 eu tive mais uma experiência com o Senhor. Eu tive 3 picos de pressão alta. O primeiro pico atingiu minha nuca. Eu fiquei com a nuca toda dura no fora aqui da ilha. Fiquei nervoso por causa de um processo que tinham sumido com o dinheiro que foi depositado a favor de um cliente. E acabei me estressando. E a coisa ficou bem esquisita. O segundo pico de pressão foi em casa. Atingiu o intestino, tive que tomar soro em casa porque o hospital estava lotado. Ou seja, essa questão da lotação hoje da pandemia não é novidade aqui no Rio de Janeiro, não. Em 2006 teve uma lotação também. Eu não lembro se foi por causa de dengue, mas o fato é que teve uma lotação. Eu morava aqui na ilha já, na Aurélio Pimentel. Eu tive que tomar soro em casa. Soro com Buscopan e Plasil. A médica veio, botou a sonda na minha mão.
E a dor passou, procurei um médico, o médico falou que eu estava com pressão alta, deveria me cuidar. E depois veio o terceiro pico. O terceiro pico de pressão atingiu meu ciático. E eu fiquei sem andar por 35 dias. Eu fui procurar um atendimento numa clínica ortopédica aqui na ilha. E o médico chegou para mim e falou, pediu a radiografia panorâmica, eu fiz a radiografia panorâmica. E ele falou, você quer a boa notícia ou quer a má notícia? Eu falei, claro que eu quero a boa. Então a boa é que você não está com hérnia de disco. Pensei, bom, eu falei para ele, se essa é a boa, qual é a ruim? Ele falou, olha só, você não tem disco em 5 vértebras na altura da lombar. As suas vértebras são coladas uma à outra. E o teu nervo, ele está pinçado exatamente numa dessas vértebras. Então você vai fazer o trabalho de fisioterapia, de RPG, para poder aliviar essa compressão. Eu comecei a fazer. E na época eu cheguei para ele e falei, doutor, posso fazer também natação? Ele falou, olha só, não é recomendável. Porque como está tendo pinçamento, vai forçar muito a coluna. A natação força muito a coluna, principalmente na hora de bater os pés. Mas se você quiser, você pode procurar. Mas tem que tomar cuidado na hora de fazer os exercícios. Eu falei, tá bom. Eu procurei a CM, aqui na ilha mesmo, e o professor, a primeira coisa que ele falou quando viu a radiografia, falou que eu não deveria bater os pés. Na hora de nadar, eu só poderia fazer crawl, que é com os braços e costas, só que usando uma boia entre as pernas para não mexer no quadril. E aí comecei a fazer a natação e o RPG. E ali voltei, não só, voltei a andar antes, né, estava já andando, mas eu não conseguia ter firmeza no tronco, né. E eu voltei a ter firmeza, comecei a ficar em pé, mais retinho. Depois, com o fim desse RPG na clínica, eu procurei outro lugar para fazer RPG, levei também radiografias. E o fisioterapeuta perguntou para mim, como é que você anda com uma coluna dessa? Eu falei para ele, você já viu marionete? Ele já. Então, eu sou uma marionete aqui, ó, tem umas cordinhas aqui, aí Deus fica lá de cima fazendo assim, eu vou andando. Ele ficou rindo da minha cara. Depois, em 2013, veio o Matheus, nosso caçulinha, né? Assisti o parto dele. É a experiência que todo homem deve ter, assistir o parto do filho. Isso nos faz ser mais homens ainda, amar mais ainda os nossos filhos. Eu recomendo a todos os homens que assistam o parto de seus filhos. E com Matheus, né, veio toda a questão de desenvolvimento dele, depois veio o diagnóstico do autismo, veio também as 2 convulsões que ele teve, os tratamentos, as consultas médicas todas que ele fez na UFRJ, aqui daí do Fundão, todos os resultados negativos de exames que ele fazia, uma penca de exames que ele fez, todos deram negativos, resultando somente no autismo, né? E Deus tem dado, sabe, provas de que está trabalhando na vida dele, está atuando na vida dele. E ele está crescendo, demonstrando ser uma criança carinhosíssima, maravilhosa. E nesses 44 anos que eu tenho de cristão, como eu falei no início, eu posso falar como Jó. Eu ando com o Senhor.
Ele se revela a cada dia para mim, através da sua palavra, através dos versículos e de experiências que ele me faz lembrar, do abraço gostoso que eu sinto do Espírito Santo quando eu preciso, do colo dele. E também, em breve vou falar sobre isso, sobre os afastamentos dele também. Como está ali em 2 Crônicas 32, 31, Deus muitas vezes se afasta para eu saber o que está no meu coração, porque Ele sabe. Ele, melhor do que ninguém, conhece quem eu sou. Eu não me conheço. Está ali em 1 Coríntios 13, que a gente se vê como espelho. O Tiago também fala isso. Mas a gente esquece de quem nós somos. Queremos parecer muito santos, mas Ele sabe. E às vezes Ele vem e se afasta um pouquinho da gente para mostrar, ó, esse aí é o verdadeiro você. Mas eu não quero pregar não, eu quero agradecer ao Senhor por esses 44 anos de convivência com Ele, de revelação da sua palavra, de Ele me chamar de amigo, apesar de me ver somente como servo. Agradeço a Deus pelos meus pais que me conduziram nos pés do Senhor. Agradeço a Deus pelo meu líder, o apóstolo Jessé Maurício, bispo Luciano. Agradeço a Deus pela Admaf, esses 44 anos que eu estou ali. Hoje sirvo ao Senhor lá, como pastor, secretário e advogado da igreja. Agradeço a Deus pela Cíntia, pelo amor dela, pelo cuidado, pela sua função como pastora na minha vida, de tirar meus carrapichos, me trazer às vezes no cajado também. Ela me traz no cajado. E agradeço a Deus pela vida dela. E agradeço a Deus também pelo Estevão e pelo Mateus. Meus 2 presentes de Deus, uma coroa e um presente de Deus. Isso é bom demais, cara. Agradeço a Deus. E agradeço a Deus por cada um dos meus irmãos em Cristo. Agradeço a Deus pelas minhas irmãs, a Mari e a Grace, os meus cunhados, Walter e Samuel, os meus cunhados pela parte da Cíntia, a Simone, Poliana, o Júnior, respectivos cônjuges, os meus sogros, que são meus segundos pais, Isaac e Geni. E agradeço a Deus por cada irmão e por cada irmã com quem eu tive o prazer de conviver nesses anos. Os que ainda convivo na Admaf e com os que eu convivo ainda pelo Facebook. Amo a todos vocês. E amo principalmente o meu Senhor, meu Salvador e meu Redentor, Senhor Jesus. E eu amo também o Espírito Santo por toda a revelação que Ele traz a mim, a cada dia. Agradeço a Deus por esses 44 anos. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Amém.